Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Todo mundo já está preparado para a prova de sexta-feira? Sim, né? Prova sexta-feira, né? Todo mundo já sabia, né? A sexta-feira é a nossa prova número 4 da segunda avaliação, vai iniciar. E para esta prova, você já sabe também que o conteúdo vai ser desta semana mais o da semana passada. Tá? Então, por favor, não deixe de estudar nenhuma aula que a gente teve. Foram 4 aulas desde o início do ano, certo? Então, não deixe de estudar nenhuma dessas aulas. Falando em aula, na segunda-feira, nós começamos a falar de funções de N variáveis. Nós aprendemos como determinar o domínio de uma função de N variáveis, como determinar uma curva de nível e, a partir de outras informações além dessas, de como você esboçar o gráfico de uma função dessas. Então, a partir de hoje, nós vamos começar com muita alegria a falar sobre limites. Então, hoje nós vamos falar sobre limites, só que de funções de N variáveis. Porque você vai me dizer, professor, mas eu já sei limite. Nós já vimos aqui. Verdade, nós já vimos, né? Limites de funções vetoriais. Só que agora nós vamos aprender limites de funções de N variáveis. Aí as coisas vão ficar bem mais divertidas. Vocês já vão, pela aula de hoje, você já vai perceber como a nossa matéria ela já vai ficar mais divertida pela aula de hoje. Você vai perceber. Mas antes da gente começar, eu queria só fazer aquela velha comparação de como era no cálculo 1 e como vai ser agora no cálculo 2, em especial por uma função de N variáveis. Então, vou começar lá no quadro. Então, hoje é a aula sobre limites. Vamos começar lembrando como era o limite lá no cálculo 1. Então, lá no cálculo 1, você aprendeu a ler, a entender expressões desse tipo aqui. Isso aqui. Bom, antes de você fazer cálculo, você pode olhar para cá e para você isso não faz muito sentido. Mas depois que você já fez cálculo 1, você olha para isso aqui já é natural para você. Você já entende isso aqui perfeitamente. Então, isso é um limite. Claro que isso aqui é só uma forma de escrever, é só uma notação, é só uma simbologia. Mas para você, essa simbologia, ela faz todo sentido. Quando você escreve algo assim, o que eu quero dizer com isso? Como é que você lê? Você lê que o limite da função fx, f de x, quando x tende a A, é igual a ED. Tá, professor, beleza, eu sei ler essa simbologia aí. Mas e aí, o que isso significa? Eu não lembro mais. Então, ó, lembrando, o que significa isso daqui, gente? Limite é uma questão de tendência, né? Então, isso aqui está me dizendo que quando x se aproxima de um ponto A, esse ponto A ele é um ponto fixo. Então, você fixa um pontinho lá, aí você quer ver o que acontece em torno desse pontinho. Então, fixado um ponto A, você começa a chegar cada vez mais perto desse ponto A. Isso no domínio da sua função. Aí a pergunta é, quando eu chego perto do ponto A, o que acontece na imagem da minha função? Ou seja, se o meu x se aproxima de A, a pergunta é, o f de x está se aproximando de alguém? Graficamente falando, você tem algo assim, ó. Vamos dizer que você tem aqui o gráfico de uma função dessa. É claro que o gráfico de uma função dessa seria algo bidimensional, né? Então, vamos dizer que você tem um gráfico assim. Está aqui o gráfico da sua função f. E você quer analisar o limite em um ponto do domínio da função. Na verdade, esse ponto ele pode fazer parte do domínio ou não. Mas vamos dizer que aqui ele faz parte. Então, vamos escolher aqui um ponto A. Está aqui o ponto A. E eu vou me aproximar desse ponto A. Então, primeiro, eu vou definir uma vizinhança em torno desse ponto A. O que seria uma vizinhança? Seria uma região em volta dele. Como o próprio nome diz, vizinhança é aquilo que está perto, aquilo que está em volta dele. Então, eu defino aqui uma vizinhança.
Está aqui uma vizinhança, que seria esse intervalo aberto. Eu vou escolhendo pontos dentro dessa vizinhança, cada vez mais próximos de A, e a pergunta é, quando eu me aproximo desse ponto aqui, o que acontece aqui na imagem? É isso que me interessa. Neste caso aqui, visualmente falando, quando eu me aproximo de um ponto A, na imagem eu também vou me aproximar de um ponto, que aqui eu vou chamar de ponto L. Ou seja, se eu escolho pontos aqui, ó, gente, em volta de A, cada vez mais próximos, se eu escolher esses pontos aqui, vou me aproximando de A, de um lado e de outro, aqui na imagem eu estou me aproximando de quem? De L. Por quê? Eu pego esses pontos aqui, jogo na minha função, ela vai me dar uma imagem. Só que essa imagem, ela também está se aproximando cada vez mais de L. Então, isso é limite. Deu para lembrar? Então, essa é a definição de limite, essa é a ideia por trás do conceito de limite. Então, na verdade, gente, aqui, quando você trabalha com limite, você sempre vai trabalhar com uma vizinhança, ou seja, com uma região próxima daquele ponto que você quer estudar. Então, a ideia aqui é o seguinte, se eu tenho uma região próxima de A, será que dentro dessa região eu também tenho uma região aqui próxima de L, que eu me aproximo de L? É isso aqui que vai acontecer. Então, nesse caso aqui, ó, quanto mais perto eu chego do A, eu consigo também chegar mais perto de L ou até ser o próprio L. Lembrando também que quando eu digo que x tende a A, o x, em algum momento, ele vai ser o ponto A, sim ou não? Quando eu digo que o x tende a A, a minha pergunta é, em algum momento ele vai ser o próprio A, sim ou não? Não, ele não vai ser. Então, a tendência é assim, o x vai chegando próximo de A, mas ele nunca vai ser o A. Ele sempre pode chegar cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, porque sempre vão ter infinitos pontos entre A e aquele ponto que eu escolhi, mas ele nunca vai ser o próprio ponto A. Tá? Então, isso aqui acontece. Ok. Agora que já deu para relembrar o conceito no cálculo 1, a pergunta é, e no cálculo 2? Como é que é o conceito de limite no cálculo 2? Aí eu te respondo, a ideia vai ser a mesma. Então, isso já ajuda a gente. Poxa, legal, então a ideia vai ser a mesma aqui para o cálculo 2? Vai. É questão de tendência, é questão de se aproximar, é questão de pegar uma vizinhança ali em torno do ponto e ver o que acontece ali na imagem. Só que agora em cálculo 2, o que vai diferenciar do cálculo 1 é o tipo de função. Porque agora, em cálculo 2, você vai estudar funções de n variáveis, que você já sabe o que é. Em particular, nós estudamos principalmente as funções de duas variáveis. Uma função que depende de x e depende de y. Então, vou escrever assim, ó. No caso do cálculo 2, vai ficar limite de f de xy, que é uma função de duas variáveis, quando xy tende a um ponto AB. Então, olha só, primeira diferença. Lá no domínio da minha função, o meu xy ele não vai se aproximar de um único número. Não, sabe por quê? Porque no domínio da minha função, eu não tenho números, eu tenho pontos, eu tenho coordenadas, eu tenho pontos de duas coordenadas cada um. Então, o meu xy, ele vai se aproximar de um ponto no meu domínio. Mas o domínio dessa função são pontos do R2. Então, agora eu vou me aproximar de um ponto AB, que eu estou chamando. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quando eu tenho uma função de duas variáveis, o domínio dela é um conjunto do R2. A pergunta é, e a imagem dela? É no R2 também? Sim ou não? Como a gente definiu na aula passada, uma função dessa aqui, f de xy, o domínio dela está no R2. Mas e a imagem dela está no R2? Não. A imagem dela ainda é na reta, ainda são os reais. Então, por mais que o domínio dela seja no R2, mas quando você joga um ponto aqui, ela vai te devolver um número. Ela não vai te devolver um ponto do R2, ela vai te devolver um número. Então, enquanto que no domínio eu me aproximo de um ponto AB, lá na imagem eu vou me aproximar de um número. Então, fica assim, ó, limite de f de xy, quando xy tende a B, é igual a um valor L. Ou seja, a ideia ela é a mesma. O que muda é o que está acontecendo principalmente lá no meu domínio, porque agora o meu domínio é bidimensional.
Mas ainda que você tenha um domínio bidimensional, você tem pontos e você consegue se aproximar deles, assim como você tinha lá no cálculo 1. Graficamente, como é que seria isso? Então, nós já sabemos que para uma função dessa, o gráfico ele já é tridimensional. Porque só para o seu domínio, você já tem um plano XY, que é bidimensional. Aí mais a imagem, isso vai te dar algo tridimensional. A imagem ela fica na reta, o domínio fica no R2. Quando você faz o gráfico disso, você tem uma figura do R3, né? Então, vamos imaginar que você tem essa função. Aqui eu vou colocar os eixos x, y e z. Aí bora imaginar que eu tenho um gráfico dela. O gráfico dela é qualquer gráfico aqui. Vou colocar um assim. Colocar uma figura assim para o gráfico dela. Pronto. Então, ó, vamos dizer que isso daqui é o gráfico da minha função f. Isso aqui é uma superfície. Isso aqui já é o gráfico. Mas esse gráfico ele tem um domínio. Esse domínio ele está aqui no plano cartesiano, está aqui no XY. Então, vou desenhar o domínio dele aqui embaixo. Então, vamos dizer que o domínio dele é essa região bem aqui, ó. Então, esta região que vocês estão vendo aqui embaixo é o domínio que vai me dar esta superfície aqui em cima. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto aqui. Nesse caso, eu vou escolher um ponto do domínio. Mas, como eu sempre falo, não precisa ser um ponto do domínio. Basta ser o que a gente chama de ponto de acumulação. Eu já vou explicar daqui a pouco o que é. Mas antes, vamos escolher um ponto aqui. Então, eu vou escolher esse ponto bem aqui. Então, esse ponto aqui vai ser um ponto cuja coordenada em x vale A e cuja coordenada em y vale B. Então, esse daqui é o meu ponto AB. Aí, agora, o que eu quero fazer? Eu quero me aproximar desse ponto AB. Aí, eu posso me aproximar dele de várias formas, né? Então, primeiro, eu posso escolher uma região em volta dele. Aí vem aquela ideia de vizinhança de novo. Só que agora, a minha vizinhança, ela vai ser o intervalo aberto? Só isso aqui? O que vocês acham? A minha vizinhança. Agora você está no mundo bidimensional. Então, agora, você tem um ponto aqui. Tem um ponto. Eu sou do mundo bidimensional. Eu só consigo me aproximar dele em uma direção? Não, né? Você consegue se aproximar dele por mais direções. Então, a minha vizinhança agora, ela já não é mais um intervalo aberto. Ela vai ser o quê? Ela vai ser algo bidimensional. Então, aqui eu vou colocar como se fosse um círculo. Tá aqui, ó. Coloquei aqui um círculo. Então, essa aqui é a minha vizinhança para esse ponto. Aí eu vou pegar pontos próximos desse ponto azul aí, desse ponto AB. E a minha pergunta é, quando eu me aproximo desse ponto, eu consigo me aproximar de algum valor aqui na imagem? Nesse caso, a resposta é sim. Visualmente falando, se eu chego próximo de um ponto aqui, eu consigo me aproximar de um ponto aqui na imagem. Então, ó, quando eu chego perto desse ponto, aqui na minha imagem, eu acabo chegando perto de um ponto bem aqui da minha superfície, ó. Então, quando eu me aproximo deste pontinho azul aqui, falando graficamente, eu estou me aproximando desse ponto aqui. Esse ponto ele tem um valor na imagem, que eu vou chamar de L. Tá? Então, ou seja, quando eu me aproximo daqui, ou seja, quando x, y tende a AB, o meu limite ele é igual a ele. Tá bom? Aqui não mudou do cálculo 1 de ideia. O que mudou foi o formato, o que mudou foi o meu objeto de estudo. Agora, eu só queria falar duas definições aqui com vocês. A primeira é essa de vizinhança. Então, como o próprio nome diz, vizinhança é algo que está perto do ponto, que está em volta dele, são os vizinhos dele. Lá no cálculo 1, a sua vizinhança aqui no domínio era o intervalo aberto. Isso era uma vizinhança aqui no seu domínio. No cálculo 2, no seu domínio, a vizinhança vai ser esse círculo aqui, esse disco. É esse que vai ser a sua vizinhança. Mas nos dois casos, tanto aqui quanto aqui, eu estou usando a definição de bola aberta.
A gente falou sobre bola aberta na primeira semana de aula. Bola aberta, a grosso modo, se você pensar no R2, seria a parte de dentro de uma circunferência. Né? Você tem a circunferência e a bola aberta seria todos os pontos que estão dentro. Isso no R2. No R1 você tem um intervalo aberto e são os pontos que estão ali dentro do seu intervalo. No R3 você teria uma esfera e a bola aberta seria os pontos que estão dentro da esfera. E assim por diante. Então, sempre que eu olhar no meu domínio, eu vou considerar pontos que estão dentro de uma bola aberta, que vão representar a vizinhança do meu ponto. Só que assim, gente, o meu desafio no cálculo é o seguinte: quanto menor for essa vizinhança, quanto menor for essa bola aberta, na imagem eu estou também chegando perto do meu valor L? É isso que eu quero saber. Então, por exemplo, aqui, se eu estou nesse intervalo aqui, dentro desse intervalo, eu consigo chegar no intervalo aqui que engloba L? Se a resposta é sim, tudo bem. Mas se eu diminuir meu intervalo, agora eu só vou procurar em pontos aqui nesse intervalo menor. Ainda assim, eu consigo achar um outro intervalo aqui que está dentro e assim por diante. Ou seja, quanto mais eu diminuir esse intervalo aqui, será que esse intervalo aqui também vai diminuindo? Essa que é a pergunta. Tá? Então, conforme essa bola aberta aqui, o raio dela for diminuindo, se o limite existe, é porque aqui na imagem, esse daqui também vai diminuindo até chegar próximo desse ponto. Uma segunda definição que eu queria falar com vocês era sobre ponto de acumulação. Primeiro, eu disse para vocês que o ponto que a gente está analisando o limite, ele não precisa ser do domínio da minha função. Porém, ele precisa ser pelo menos um ponto de acumulação. Aí, de novo, pelo próprio nome, você já tem uma ideia do que é. O que é um ponto de acumulação? É um ponto onde em volta dele se acumulam pontos do domínio. Ele mesmo pode não ser do domínio, mas desde que em volta dele estejam pontos do domínio, já faz dele um ponto de acumulação. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu escolhi esse ponto azul aqui. Eu coloquei aqui uma circunferência em volta dele. Em volta dele, eu ainda tenho pontos do meu domínio, sem ser ele? Tenho. Se eu diminuísse aqui o raio, fizesse uma circunferência cada vez menor, uma bola aberta de raio cada vez menor, ainda assim, eu teria pontos que estão no domínio, sem ser o ponto azul? Sim, também. Então, nesse caso, eu digo que o ponto azul, ele é um ponto de acumulação. Aqui é a mesma coisa. Só que a ideia é esse ponto A aqui, ele seria um ponto de acumulação. Bom, então é isso. Tem aqui alguma dúvida com relação a limite? Deu para relembrar de limite desde o cálculo 1 até agora no cálculo 2? Aí tá. Só que você vai dizer, professor, tá, beleza, eu já entendi, já deu para relembrar, mas vocês vão falar assim, por favor, pare de enrolar e me dê logo o que eu mais quero ver nessa aula de hoje, que é a definição formal de limite. Porque não adianta o senhor ficar colocando essas coisas aqui, essas simbologias, ficar fazendo esses desenhos aqui, se o senhor não me disser formalmente o que é o limite. Então, eu sei que o que vocês querem mais nessa aula de hoje é pegar aquela definição que envolve épsilons e deltas. Então, como eu sei que é o que vocês mais querem, então eu vou colocar a definição formal agora de épsilons e deltas. Então, o que significa isso aqui, formalmente falando, né? Aí eu vou colocar aqui no outro quadro. Então, em cálculo 1... Em cálculo 1, você tem um limite assim, como eu coloquei anteriormente. Ora, só que dizer isso daqui significa o quê? Que dado epsilon positivo, e aqui eu vou abreviar algumas coisas, existe, ó, aqui é o símbolo de existe um delta positivo, tal que se o módulo de x menos a for menor que delta, e aqui maior que zero. Por que maior que zero? Porque se isso aqui fosse zero, é porque o x seria igual a a, mas o x não pode ser igual a a. Tá? A distância deles nunca vai ser zero. Então, o x não pode ser a. Mas, ainda assim, pelo menos se fosse menor que delta, isso aqui ia implicar que o f de x menos L é menor que epsilon. Então, isso é a definição formal de limite. Então, sempre que você quiser demonstrar o limite, calcular o limite, se você quiser, você sempre pode usar pela definição formal dele.
Se você olhar pela definição, você percebe que na definição a gente começa aqui, ou melhor, a gente começa dado um epsilon para depois escolher um delta. Sabe o que significa? Bora voltar para cá. Que na verdade, resolver um limite seria, de certa forma, você resolver um desafio. Qual seria o desafio? Imagine que você e o seu colega estejam ali estudando cálculo e vocês gostam muito de limite. E vocês querem, então, entender um pouco mais a definição de limite. Então, vocês vão fazer um desafio um para o outro. Então, digamos que tem você e o seu colega. Aí, qual é o desafio? Aí, vocês vão ter que escolher quem vai ficar em cada lado. Um de vocês vai representar a imagem, que no caso seria o eixo Y, e o outro de vocês vai representar o domínio, que nesse caso aqui seria o eixo X. A pessoa que escolheu a imagem vai começar o desafio. Então, qual é o desafio dela? Aqui na imagem, ela vai escolher um intervalo em volta de L. Então, está aqui, ó, um intervalo. Ela vai escolher o intervalo aqui em volta de L. Da feita que ela escolher este intervalo aqui, o amigo dela, o colega dela que está no domínio, o objetivo dele é achar um intervalo aqui no domínio, de modo que a imagem desse intervalo esteja dentro do intervalo da imagem. Deu para entender? Ó, por exemplo, se eu escolhesse esse intervalo bem aqui, aí quem está no domínio vai ter que escolher um intervalo, e pode ser pequeno, não tem problema, de modo que todos os pontos desse intervalo que ele escolheu estejam dentro desse intervalo inicial aqui. Esse que é o meu objetivo. Aí você vai dizer, professor, mas se eu escolher um intervalo muito grande, isso não vai acontecer. Mas se eu escolher um intervalo menor, isso vai acontecer. Tudo bem, e verdade. Então, se você escolher um intervalo menor, você consegue colocar todo mundo que está aqui dentro desse intervalo aqui na imagem. Mas o seu colega, ele também pode diminuir esse intervalo aqui. Ele vai falar assim, então agora eu vou diminuir o intervalo. Então, eu vou diminuir para cá. Ó. Agora eu quero que tu ache um intervalo que esteja bem aqui, na imagem dentro desse. E aí, quem estiver no domínio vai ter que achar um intervalo ainda menor para ficar aqui dentro. Aí, nesse caso, você vai dizer, professor, mas nesse desenho que o senhor está falando, quem está no domínio sempre vai ganhar. Porque não importa quão menor é o intervalo aqui na imagem, eu sempre vou ter um intervalo aqui no domínio que vai se encaixar perfeitamente dentro dele. E é verdade. Mas nesse caso aqui, quem está no domínio sempre vai ganhar porque o limite existe. Porque quando o limite não existe, aí quem ganha é a pessoa que está aqui na imagem. Então, basicamente, esse que é o desafio. Aqui em cálculo 2 é a mesma coisa. Ó. Você escolhe um intervalo aqui na imagem e, a partir desse intervalo, você quer achar uma região aqui no domínio, de modo que todos os pontos dessa região, a imagem esteja aqui dentro desse intervalo. Então, essa que é a ideia de limite. Então, você escolhe um epsilon, ou seja, você escolhe um intervalo aqui. Primeiro você escolhe um epsilon, depois você escolhe um delta para estar dentro dele. Então, é isso que acontece. Então, voltando para cá. Isso é a definição de limite. Agora, bora falar em cálculo 2. Em cálculo 2, você vai ter algo assim, limite de f de xy, quando xy tende ao ponto AB igual a ele. O que isso significa, em cálculo 2, significa que quando a diferença desse ponto para esse ponto, ou melhor, a distância entre eles for menor que delta, o módulo de f de xy menos L vai ser menor que epsilon. Só que, gente, aqui no caso do cálculo 2, o domínio aqui está no R2. Como é que você calcula a distância entre dois pontos do R2? Aí, nesse caso, você vai usar a norma que vai te dar a distância entre dois pontos. Então, aqui vai ficar o seguinte, dado epsilon positivo, existe um delta positivo, tá ok? Tá ok. A norma de xy menos AB menor que delta e maior que zero, que significa que esse ponto nunca vai ser exatamente esse. Isso vai implicar que o módulo de f de xy menos L é menor que epsilon.
Então, essa aqui vai ser a nossa definição formal. Então, quer falar de limite em cálculo 2? Você pode falar nessa linguagem aqui. Então, o que quer dizer que esse limite existe? Para todo epsilon positivo, existe o delta positivo, tal que essa desigualdade implica nessa desigualdade. Quanto mais próximo eu chego ali do ponto AB, mais próximo a minha função chega do ponto L na imagem. Até aqui alguma dúvida? Uma pergunta? Tá de boa, né? Tá tranquilo. Então tá, então bora aqui para o slide, só para a gente fazer um resumo disso daí que a gente acabou de aprender. Então, olha só, estamos na aula número 11. Então, demorou 10 aulas para você chegar no seu assunto favorito desse curso, né, que é limite. Mas, finalmente, chegamos. Então, vamos falar um pouquinho aqui da definição, algumas propriedades. Se der tempo, a gente vai falar sobre unicidade do limite. Agora, eu já vou responder uma pergunta que eu sei que vocês vão me fazer. Digamos que, o que é bem provável, na verdade, que a gente não consiga chegar nesse segundo tópico aqui. Não consiga. Aí vocês vão me perguntar, professor, vai cair esse tópico na prova? Aí eu já respondo, não, não vai cair. Só vai cair na prova o que nós vimos aqui em sala, o assunto que nós vimos em sala. Tá bom? Se a gente ainda não viu um assunto, esse assunto não vai cair na prova. Simples assim. Inclusive a prova de vocês está pronta já. Está muito boa a prova de vocês, uma prova bem fácil para todo mundo fechar. Aí, então vamos voltar aqui para o slide, para a gente só revisar um pouquinho aqui as definições que a gente acabou de ver. Né? Então, primeiro, a definição de bola aberta. Vocês já entenderam o que é a bola aberta. E aí, nesse caso, estou colocando de novo a definição para vocês, que é dizer, ele é um conjunto onde todos os pontos eles estão a uma distância menor que o raio. Se fosse igual, você teria algo parecido com uma circunferência, né? Mas a gente está falando menor, se for no R2 no caso. Outra definição é ponto de acumulação, que eu também já comentei com vocês. Mas olha só, dizemos que P é um ponto de acumulação de um conjunto se toda a bola aberta de centro nele contém algum ponto de A que não seja ele mesmo. Né? Então, em outras palavras, o que acontece? Quando você faz a interseção do conjunto A com uma bola aberta de centro P e raio R, tirando o próprio P, essa interseção é diferente do vazio. Quer dizer que existe algum elemento nessa interseção aqui. E nesse caso, esse elemento não é o próprio ponto P, porque eu já excluí o ponto P aqui. Então, esse é ponto de acumulação. Sabendo disso, a gente consegue definir, então, o que é o limite. Então, olha só. Se você tem uma função e um ponto de acumulação, dizemos que o limite da função, quando x tende a A, é um número real L, se, conforme eu me aproximo, conforme o x se aproxima de A, a imagem f de x se aproxima de L. Simbolicamente, nós temos isso daqui. Agora, detalhe, gente, um detalhe importante. Nessa simbologia que eu coloquei aqui no slide, repare que eu estou usando x e A. Parece até que é do cálculo 1, mas não é. Porque esse x aqui, ele tem n coordenadas. Ó. Ele é x1, x2 até xn. A mesma coisa o A. O A, ele tem n coordenadas aqui também, ó, A1, A2 até a n. Mas eu não escrevi x1, x2, A1, A2 para não ficar uma simbologia assim muito grande, né? Muito símbolo. Não, então, para enxugar, eu deixei assim. Mas tanto o x quanto o A, eles são elementos do Rn. Bom, mas como eu já disse, isso aqui ainda não é definição formal. A definição formal é essa daqui, ó, que eu já coloquei no quadro também. Então, dizer que esse limite existe significa que para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que essa desigualdade vai implicar nesta desigualdade. E agora que nós já sabemos a definição de limite, vamos começar a calcular limites. Então, o primeiro exercício, mostre que esse limite aqui é igual a 10. Então, ele já até diz o resultado para a gente, só tem que mostrar. Só isso. Aí você vai dizer, professor, mas como é que eu faço? Eu posso fazer igual o que eu fazia no cálculo 1? Ainda não, porque você ainda não sabe quais ferramentas do cálculo 1 você pode usar no cálculo 2. Você não sabe ainda. Então, para você não usar uma ferramenta do cálculo 1 que não pode usar no cálculo 2, então é melhor você nem ainda arriscar. Então, você vai me perguntar, então nesse caso, eu vou fazer o quê? Então, calma, vá pensando aí, enquanto eu coloco aqui o limite no quadro. Vá pensando como é que você vai mostrar essa igualdade. Então, a gente tem o limite
o meu ponto de acumulação é o ponto 1, 2, e a minha função é 4x mais 3y igual a 10. Vamos resolver, então, este limite. Aí você vai pensar, professor, mas eu não sei, eu não mostrei nenhuma propriedade ainda para calcular o limite. Não, mas eu não mostrei a definição formal? Então usa a definição formal. Ah, mas eu posso usar? Pode. Você sempre pode calcular o limite pela definição formal. E aqui fica até melhor, porque ele já me diz qual é o resultado. Então, a gente vai provar essa igualdade pela definição formal de limite. Tá, então eu vou escrever aqui a minha definição formal, só para a gente relembrar. Então, o que eu quero mostrar, afinal? Olha só, eu quero mostrar que, dado epsilon positivo, existe um delta positivo tal que a norma de xy menos, aí o ponto é esse daqui, 1, 2, quando ela é menor que delta, e claro, sempre maior que zero, isso aqui implica que o módulo de f de x, quem é o f de x? É esse daqui, ou seja, 4x mais 3y, menos L, o L é 10, tá aqui o L, é menor que epsilon. Ou seja, a gente quer provar essa implicação aqui. Então, eu vou assumir que isso aqui é verdade, e aí, a partir daí, eu quero chegar aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, para a gente resolver uma questão dessa, eu primeiro vou colocar algumas observações aqui. A primeira é a seguinte: mesmo que você não soubesse nada de limite, nada de definição, nada disso, mas eu tenho certeza que você saberia, pelo menos, calcular essa norma aqui. Essa norma você saberia calcular, porque nós já fizemos aqui outras vezes. A gente está acostumado com isso daqui. Ora, você tem a norma desse ponto menos esse. A primeira coisa que você faria, antes de calcular a norma, seria subtrair. Você ia subtrair xy menos 1, 2. Como é que ficaria? Ficaria x menos 1 na primeira coordenada e y menos 2 na segunda coordenada. Isso seria o seu ponto. Aí você calcularia a norma dele. O que é a norma? Raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então, essa norma aqui, ela é isso aqui, ó. Ela é raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Tudo bem, gente? Então, aqui eu vou colocar uma observação antes de a gente continuar. Essa observação aqui eu vou usar ela daqui a pouco. Olha só, vocês concordam comigo que o módulo de x menos 1 é igual a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado? Isso é verdade? É, né? Está acostumado a fazer isso, está acostumado com isso daqui. Agora, isso daqui é menor ou igual que a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Não é verdade? Porque olha, o que eu fiz? Eu só fiz somar dentro da raiz esse termo aqui, só que esse termo é não negativo. A gente até fez isso aqui outras vezes. Então, essa desigualdade é verdadeira. Só que essa raiz aqui, de novo, é a norma, essa norma aí. Então, essa raiz é a norma de x, y, menos 1, 2. Pronto. Ou seja, esse módulo aqui, x menos 1, ele sempre vai ser menor ou igual do que essa norma. Então, se essa norma, por exemplo, fosse menor que 2, então esse módulo aqui também seria menor que 2, por implicação. Né? Se essa norma fosse menor que 5, então esse módulo aqui também seria menor que 5, já que esse módulo é sempre menor ou igual que essa norma. E se essa norma aqui é menor que delta, é menor que um delta, então esse módulo aqui também vai ser menor do que esse delta. A mesma coisa eu poderia fazer para y
menos 2, o módulo dele. Aí que eu não vou repetir, mas no final, isso daqui ia ser menor ou igual também que essa norma. Pelo mesmo argumento de antes. Então, se essa norma é menor que delta, então esse módulo aqui também vai ser menor que delta e esse outro módulo também vai ser menor que delta. Eu vou usar essa informação para resolver de vez a minha questão. Então, vou escrever aqui. Logo, dado epsilon positivo, basta escolher. Nós vamos escolher delta como sendo epsilon dividido para 7. Então, por exemplo, se o meu epsilon for 7, meu delta vai ser 1. Se meu epsilon for 14, meu delta vai ser 2. E assim por diante. Aí eu vou garantir aquela desigualdade. Por quê? Ah, tu não entendi por quê. A gente já vai mostrar por quê. Então, dado epsilon positivo, basta escolher delta como sendo epsilon sobre 7. Pois, olha só. Aí agora eu vou voltar para cá. Para esse módulo aqui. Eu tenho que mostrar que esse módulo é menor que epsilon. Então, vai ficar assim. Módulo de 4x mais 3y menos 10 é igual, aí eu vou começar a mexer nele. Aí olha o que eu vou fazer por primeiro. Vai ficar 4x menos 4 mais 3y menos 6. O que eu fiz foi distribuir esse menos 10. Esse menos 10 eu separei em dois números, menos 4 e menos 6. Olhando para esse módulo aqui, eu posso olhar para esses dois como se fosse um termo só, mais esses dois aqui como se fosse um segundo termo. Pela desigualdade triangular, se você tem módulo de A mais B, isso aqui vai ser sempre menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Então, eu vou usar essa desigualdade agora. Então, vai ficar assim, ó, isso é menor ou igual, deixa eu fazer aqui embaixo, isso aqui é menor ou igual que o módulo de 4x menos 4 mais o módulo de 3y menos 6. O que eu posso fazer agora? Aqui eu posso colocar o 4 em evidência, aqui eu posso colocar o 3 em evidência. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes módulo de x menos 1 mais 3 vezes módulo de y menos 2. Ora, mas se eu estou assumindo que essa desigualdade aqui, ó, ela é verdade, ou seja, que essa norma é menor que delta, então os dois módulos, tanto de x menos 1 quanto y menos 2, também vão ser menores que delta, pelo que a gente mostrou aqui. Então, esse módulo aqui é menor que delta e esse módulo aqui também é menor que delta. Então, no final, isso daqui vai ser menor que 4 vezes delta mais 3 vezes delta. Que óbvio que isso aqui vai dar 7 vezes delta. Só que o delta eu assumi como sendo epsilon sobre 7. Então, isso aqui vai dar igual a 7 vezes epsilon sobre 7. Excluindo, no final, quem sobrou desse lado aqui? Quem sobrou do lado esquerdo? Sobrou 4x mais 3y menos 10. Menor, quem sobrou do lado direito? O epsilon. Então, eu acabei de mostrar que se aquela primeira desigualdade ela acontece, então no final, essa desigualdade também vai acontecer. Pronto, provei. Deu para entender, gente? Deu, né? Tranquilo, tá. Na prova de vocês, se cair uma dessa aqui, conseguem? Tranquilo? Muito fácil, né? Verdade, muito fácil mesmo. Tá, gente, mas ó, para tristeza de vocês, tá? Por favor, não briguem comigo. Não vai cair uma questão de épsilons e deltas, tá? A não ser que você queira. De repente, coloca o limite lá, você fala, eu quero resolver, pode resolver. Fique à vontade. Mas você não vai ser obrigado a resolver assim, tá? Então, me desculpem. Desculpa decepcionar vocês, mas isso aqui não vai acontecer. Pelo menos não na prova. Mas,
Você vai me perguntar, professor, mas se eu não for resolver por épsilons e deltas, eu vou resolver como? Aí a resposta é, você vai resolver usando propriedades, que nem você fazia no cálculo 1. Só que lá no cálculo 1 você já está tão acostumado com as propriedades que você já faz de cabeça, vai jogando lá tudinho. Mas aqui ainda não, aqui a gente ainda não conhece propriedades, então a gente vai fazer com calma. Agora a pergunta é, de onde vêm essas propriedades? Vem dos épsilons e deltas. Tá? Primeiro você sabe de onde elas vêm, para poder você usá-las. Se você quiser demonstrar alguma, você consegue usando épsilons e deltas. Agora bora para cá, bora conhecer aqui as propriedades. Essas que a gente vai tanto usar, mesmo que inconscientemente. Então, olha só, primeira propriedade. Se a sua função ela é uma constante, então o limite da sua função, não importa qual seja a tendência, vai ser a própria constante. Então, o limite da constante é a constante. Tá? Isso aí já é esperado. Se a sua função sempre vai ter o mesmo valor, não importa o seu domínio, então, conforme você se aproxima, você sempre vai cair no domínio. Ou melhor, sempre vai cair nessa constante. Segunda propriedade. Essa aqui já é diferente, né? Porque só tem no cálculo 2. Olha só, se a sua função f, ela é assim, ó, f de x1, não sei o que até xn, se ela é igual a xi, ou seja, se a sua função ela é exatamente igual a uma das suas coordenadas, então calcular o limite para ela é calcular o limite só naquela tendência ali. Calcular o limite de xi quando xi tende a i. Isso aqui vai dar igual ao próprio i. Ah, só não entendi. Calma, vou fazer aqui no quadro. Vou fazer um exemplo aqui. O que está me dizendo essa propriedade? Ela diz o seguinte, que se você tem uma função, imagina aqui que é f de x, y, z igual a z. Bora para cá. Ó, imagina que você tem uma função, só que essa função é exatamente igual a z. Então, na hora que você for calcular o limite dela, o limite de f de x, y, z, quando x, y, z está tendendo a um valor, pode ser 3, 1 e 5. Como é que você calcula esse limite? Como essa função aqui é igual a z, então vai ficar limite de z quando z está tendendo a 5. Ó, então não interessa a tendência de x e de y, se essa função é igual a z, só interessa a tendência de z. Então aqui, eu só coloquei a tendência de z. Esse limite aqui você já sabe, isso aqui vai dar igual a 5. Isso aqui lá do cálculo 1. Então é isso que diz a minha propriedade, que a gente vai usar também aqui em sala. Próxima propriedade, terceira. Olha só, se você tem limite de uma constante vezes uma função, isso é igual a constante vezes o limite. Então você pode pegar a constante, tirar do seu limite e depois multiplicar. Quarta propriedade, limite da soma é igual à soma dos limites. Quinta propriedade, limite do produto é igual ao produto dos limites. Sexta, o quociente dos limites, não, ou melhor, limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Só que cuidado, você pode usar essa propriedade desde que o limite no denominador seja diferente de zero. Aí você pode usar sem problema nenhum. Agora, se for zero, você já não pode usar. Tem que usar uma outra ferramenta. Próxima, propriedade 7. Limite da composta. Imagina que você tem duas funções, a função f e a função g, sendo que a minha função f é uma função de uma única variável. G é uma função de n variáveis, mas a minha função f é uma função de uma única variável. Então, nesse caso, é possível você fazer uma composta de f bola g, ou fg de x. E, nesse caso, o limite dessa composta vai ser igual a f, aí aplicado no limite da g. Então, é como se você pudesse pegar o limite e colocar dentro do argumento. Você pode fazer isso desde que o limite da g exista e desde que f seja uma função contínua nesse valor aqui do limite. A gente vai usar essa propriedade daqui a pouquinho, a gente vai entender ela um pouco melhor. Mas isso aqui é o limite da composta. Oitava propriedade, essa aqui é famosíssima, desde o cálculo 1, teorema do confronto. Se você tem uma função g limitada entre duas funções, essas funções que estão limitando a g, elas têm limites iguais.
Então, limite de f e limite de h é igual a L. Então, nesse caso, você pode afirmar que o limite da g, que é a função limitada aqui, também vai ser igual a L. Tudo bem? Ok. Lá no cálculo 1, não sei se vocês lembram, mas a partir desse teorema do confronto, você chega num outro teorema, num outro resultado, como se fosse um corolário dele aqui, uma consequência dele. Esse resultado é esse daqui, ó, propriedade 9. O que diz essa propriedade? Se você tem o produto de duas funções, você tem f vezes g, você quer calcular o limite disso daqui. Só que a sua função g é limitada e a sua função f tem um limite indo para zero. Então, nesse caso, você pode afirmar que o limite do produto existe e também é igual a zero. Agora, gente, por favor, fazer uma observação com vocês. De todas as propriedades, essa daqui é a principal, propriedade 9. Então, por favor, coloque aí no seu caderno, escreva assim, essa é a propriedade mais importante. Aí escreva embaixo assim, não posso esquecer jamais essa propriedade. Embaixo você coloca assim, o professor falou que para eu não esquecer, e se eu esquecer eu vou me arrepender. Tá? Então, por favor, coloque isso, propriedade 9. Tá? Então, saindo daqui, se alguém lhe perguntar qualquer coisa da aula, diga essa propriedade aqui. Ah, eu aprendi essa propriedade 9. Tá? E fala aí a propriedade. Tá? Então, por favor, todo mundo entendeu? Então, se cair na prova, diga, se tem uma pergunta. Tá, boa pergunta. Qual é o seu nome? Tá, o Marcelino. Marceline. Olha, o Marcelino falou o seguinte, ele perguntou só se esse limite aqui, ou melhor, essa limitação precisa ser superior ou inferior. Nesse caso aqui, precisa ser os dois. Tá? Quando eu digo que uma função é limitada, tem que ser limitada tanto inferiormente quanto superiormente. Tá? Isso por constantes. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Mas quando eu digo limitada, é pelos dois lados. Tá bom? Perfeita pergunta. Então, o resto todo mundo já anotou? Não vão esquecer? Tá, então vamos lá. Agora que a gente já tem as propriedades, bora resolver algumas questões. Então, ó, a gente chegou na metade da aula. Agora, na segunda metade, a gente vai só resolver aqui os limites, tá bom? Então, o primeiro exercício aqui, eu trouxe logo A, B e C. A gente vai resolver usando aquilo que a gente já aprendeu. Então, vamos lá. Vou logo colocar aqui no quadro. Vou aqui para o primeiro. Então, o segundo exercício, eu vou colocar logo aqui no quadro o item A e o item B. Então, o item A é limite de 2x mais 5y quando xy está tendendo ao ponto 32. Já o meu item B, ele é o limite de 3x² vezes y dividido por x mais y quando xy está tendendo ao ponto menos 1 e 2. Então, bora resolver. Olha, o primeiro limite, eu quero resolver ele. A única coisa que eu sei são as propriedades, ou epsilons e deltas. Vou usar as propriedades. Então, nesse caso, eu tenho o limite da soma. Então, já vou separar em dois. O limite da soma é a soma dos limites. Então, aqui, eu não vou ficar enumerando as propriedades. P2, P3, nem lembro mais a ordem. Então, só vou falando e vocês vão lembrando das propriedades. Então, nesse caso aqui, o limite vai ficar limite de 2x quando xy tende ao ponto 32, mais o limite de 5y quando xy está tendendo ao ponto 32. Pronto, usei a minha primeira propriedade. Outra propriedade que eu posso usar é de pegar a constante, ó, 2 vezes x, 2 é constante, então eu posso tirar do limite. Mesma coisa o 5. Então aqui vai ficar 2 vezes o limite de x mais 5 vezes o limite de y. Agora, eu vou usar outra propriedade.
Nesse limite aqui só sobrou o x, não tem mais y. Aí lembra aquela segunda propriedade. Então, no caso, a tendência aqui eu vou pegar só do x. Então, x tendendo a 3. Aqui é a mesma coisa, só sobrou o y. Então, vou colocar só o y aqui. Y tendendo a 2. Bom, agora eu já sei, né? Qual é o limite de x quando x tende a 3? É 3. Então, aqui vale 3 e aqui vale 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, que é 6, mais 5 vezes 2, que é 10. 6 mais 10, 16. Então, essa aqui é a nossa primeira resposta. Claro que se eu fosse fazer por épsilons e deltas, ia me dar muito mais trabalho. Então, por isso, ó, em uma linha só, usando 3 propriedades, eu consegui resolver esse meu limite. Eu usei o limite da soma, depois eu tirei aqui do limite a minha constante, e o terceiro eu usei aquela lá, que eu só considero a tendência do que está aqui, né? No caso do x e aqui do y. E pronto, consegui resolver. Próxima, letra B. Olha, nesse caso aqui eu tenho o limite do quociente. Mas lembra, para você usar o limite do quociente, você só pode usar se o limite do denominador for diferente de 0. Então, a primeira pergunta é, o limite nesse denominador aqui vai ser diferente de 0? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai calcular. Então, vou colocar aqui embaixo, eu vou colocar como observação. Vou calcular logo esse limite aqui embaixo. Então, vai ficar limite de x mais y. Isso quando x e y está tendendo ao ponto menos 1 e 2. Aqui vai ficar o limite da soma, o limite de x quando x tende a menos 1, o limite de y quando o y tende a 2. Então, isso aqui vai ser menos 1 mais 2. Isso aqui vai dar 1. 1 é diferente de 0. Então, sim. Então, eu posso usar aquela propriedade e separar isso aqui em 2 limites. Um limite em cima e um limite embaixo. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de 3x² vezes y, aqui quando x e y tende a esse ponto, que estou chamando de menos 1 e 2, dividido pelo limite de x mais y, isso quando x e y está tendendo a menos 1 e 2. Embaixo eu já até fiz o limite, né? Deu 1. Então, aqui eu já vou colocar até que isso daqui é 1. E se é 1, não precisa colocar nada, né? Então, só olha aqui para cima. Então, aqui eu tenho 3, que é uma constante, posso tirar aí do meu limite. Vai ficar 3 vezes... Aqui eu tenho x² vezes y, que é a mesma coisa que x vezes y. Então, tem limite do produto, que é igual ao produto dos limites. Então, aqui vai ficar 3 vezes limite de x vezes limite de x vezes limite de y. Como aqui só sobrou x e aqui também, então só coloco a tendência do x. Isso aqui é outra propriedade, isso aqui já é igual. Então, x tendendo a menos 1, aqui x tendendo a menos 1, e aqui o y tendendo a 2. Então, aqui agora eu vou colocar os resultados, né? Vai ficar 3 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes 2. Isso aqui vai dar um positivo no final. Isso aqui vai dar 6. Então, perceba que aqui eu também usei bastante propriedade. Só que aí a gente vai fazendo, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai pulando as propriedades, já vai fazendo de forma mais direta. Mas consegui resolver sem problema nenhum, usando só aquilo que a gente aprendeu. Vamos para o item C agora. Letra C é limite do cosseno de 2x mais y ao quadrado, o quadrado do x e y está tendendo a π zero. Nesse caso do item C, perceba que você tem uma função cossena. Você fala, e agora? Eu não sei o que fazer. Não aprendi nenhuma propriedade que envolva função trigonométrica.
Porém, nós aprendemos sobre limite da função composta. Então, eu vou tentar transformar isso daqui numa função composta. Então, eu vou dar funções para isso daqui. Então, por exemplo, isso que está aqui dentro, 2x mais y², eu vou chamar de uma função g. Então, uma função g de xy. Então, se eu chamar isso aqui de função g, vai ficar assim. A minha função g de xy, ela vai ser 2x mais y². E a função cosseno, eu vou definir ela como sendo uma função só de uma variável. Então, vou colocar assim, vou chamar ela de função f. Então, deixa eu colocar f de t é igual a cosseno t. Agora, eu posso fazer a composição dessas duas. Faz sentido eu fazer a composta f de g de xy, ou seja, f bola g. Por que isso faz sentido? Porque dentro do argumento da f, eu jogo valores reais. E aqui, depois que você substitui x por um valor, y por outro valor, esse valor aqui é um valor real, é um número. A imagem de g é um número. Então, eu consigo pegar a imagem de g e colocar no argumento da f. Por quê? Porque a imagem de g está contida no domínio da f. Então, eu consigo fazer essa composição. Quando eu faço essa composição, fica justamente o cosseno, só que no lugar do t, eu vou colocar g de xy. Então, fica cosseno de 2x mais y². Bom, esse limite aqui, como é um polinômio, a gente pode usar as propriedades. Esse limite aqui, eu sei que ele vai existir para qualquer ponto. E a minha função cosseno é uma função contínua em qualquer ponto. Então, ela, em especial, vai ser contínua nesse ponto do limite. Então, eu consigo usar aquela propriedade da função composta. Ou seja, usando aquela propriedade, eu posso pegar esse limite e colocar aqui dentro do argumento. Então, isso aqui vai ser igual ao cosseno do limite quando xy tende a π0 da função 2x mais y². Está aqui. Agora eu vou aplicar as propriedades aqui dentro, com essas funções que estão aqui. Então, isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual ao cosseno. Aqui vai ficar 2 vezes o limite de x mais limite de y vezes limite de y. Aqui eu já estou usando várias propriedades de uma vez só. Aqui quando x tende a π e aqui quando y tende a 0. Então aqui eu só fiz a soma dos limites, tirei a constante aqui para fora. Como só apareceu x e y, então peguei só a tendência deles e agora eu vou aplicar. Isso aqui vai dar tudo 0. Aqui, limite de x, quando x tende a π, vai dar π. Então, isso aqui vai ser cosseno de 2π. Quanto é o cosseno de 2π? É 1. Pronto. Concluímos item A, B e C. Alguém tem alguma dúvida? Uma pergunta? Tá, assim, alguém pode perguntar o seguinte, professor, mas por quê que desde o início dessa questão eu não podia simplesmente pegar esses valores e jogar aqui? E nas outras também. Por que eu não podia simplesmente chegar bem aqui no item A, pegar esses valores aqui, ó, x, y, 3, 2, e jogar aqui. Ou pegar esse aqui e jogar aqui. Por que eu não podia fazer isso direto? Ora, você só pode fazer isso direto quando você aprende a definição de continuidade. Lá em cálculo 1, quando você aprende o que é uma função contínua, aí você sabe que ela tem essa característica. Se uma função ela é contínua em um ponto, então calcular o limite é a mesma coisa que calcular a imagem naquele ponto. Por isso que, digamos aqui, se eu já soubesse que essa função aqui todinha ela é contínua, então calcular esse limite seria simplesmente pegar esse ponto e jogar aqui nos valores, já que esse ponto faz parte do domínio da minha função. Só que nós ainda não aprendemos o que é continuidade, pelo menos para funções de n variáveis. Então, por isso que nós ainda não vamos fazer isso. Mas, claro, que nesse caso, A, B e C, eu poderia fazer isso, porque são funções contínuas. Mas a gente ainda vai chegar lá.
Semana que vem a gente vai chegar lá. Tá? Então, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, você já vai aprender o que é uma função contínua. E aí, muitas vezes, quando você for calcular limite, você só joga o valor direto. Aí você vai dizer, professor, mas por que eu não faço logo tudo igualzinho do cálculo 1? A resposta é simples, porque nem tudo do cálculo 1 você vai poder fazer em cálculo 2. Algumas coisas, elas não conseguem ser generalizadas para o cálculo 2, da mesma forma, da forma exata como você fazia no cálculo 1. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, por isso que é bom a gente ir caminhando aos poucos. Agora, bora fazer aqui mais uma etapa aqui de exercício, mais 2 exercícios aqui para a gente, item A e item B. Olha, esses aí são mais interessantes. Esse daí é bem interessante para a gente ver, os dois. Então, terceiro exercício. Começando pelo item A. Você tem x² menos y² dividido por x menos y quando xy tende ao ponto 5, 5. Vamos fazer isso daí. Bom, até agora, a gente só sabe fazer pelas propriedades. Então, se eu fosse aplicar a propriedade, eu ia tentar aplicar o limite do quociente. O limite do quociente seria o quociente dos limites. Desde que o limite no denominador não fosse 0. Nesse caso, vai dar 0? Vai, né? Se eu tentar calcular o limite aqui no denominador direto, usando as propriedades, esse limite aqui vai dar 0. Então, eu não vou poder usar essa propriedade. E, na verdade, se eu fosse calcular o limite em cima e embaixo, você ia perceber que isso aqui ia dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Por que deu indeterminação? É porque esse ponto aqui, ele não faz parte do meu domínio. Então, algumas coisas... Quando o ponto não faz parte do domínio, algumas coisas estranhas podem acontecer, algumas indeterminações. Aí eu pergunto para vocês. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Nesse caso aí, eu disse que esse ponto aí não faz parte do domínio. Qual é o domínio dessa função? Qual é o domínio dela? A gente fez isso na aula passada. Como é que você verifica o domínio de uma função dessa? A primeira coisa que você tenta observar é se tem alguma restrição. Tem uma raiz quadrada aí? Não. Tem uma função log? Não. Tem uma fração? Tem. Qual é a restrição da fração? O denominador, ele não pode ser 0. Quem é o denominador nessa fração? É isso aqui, x menos y. Então, qual é a restrição? A restrição é x menos y tem que ser diferente de 0. Em outras palavras, o meu y tem que ser diferente de x. Ó, aqui, o x e y são iguais, né? Aqui nesse ponto, 5 e 5. Por isso que é um ponto fora do domínio. Se eu pedisse para você, faça um esboço desse domínio aí, como é que você faria? Bom, a função ela tem 2 variáveis. Então, o meu domínio ele está no R2. Está aqui o eixo x e y. Se isso aqui fosse uma igualdade, y igual a x, isso seria uma função. Essa função seria uma reta. Seria a reta identidade. Então, essa função aqui, se isso fosse uma igualdade, seria uma reta cortando aqui a minha origem. Só que essa reta, que seria essa função aqui, ela justamente não faz parte do meu domínio. Então, se ela não faz parte do meu domínio, porque tem que ser diferente, então eu não vou deixar essa reta contínua. Vou fazer assim com a reta. Ó. Então, isso aqui representa que esta reta que está em amarelo, ela não faz parte do meu domínio. Ou seja, quem é o meu domínio? São todos os pontos do R2, menos os que estão nessa reta. Então, é todo o resto aqui, ó,
menos os que estão aqui nessa reta. Deu para entender, gente? Então, esse que é o domínio da minha função. E onde é que está esse ponto aqui que a gente está analisando? Ele está mais ou menos por aqui, ó. Ele é 5 em x e é 5 em y. Então, ele não faz parte do domínio, mas ainda assim ele é um ponto de acumulação. Então, existem pontos em volta dele que são do meu domínio. Então, por isso que eu consigo analisar esse limite aí. Tá, então, lembrei qual é o meu domínio da função, vamos voltar para cá. Deu uma determinação, 0 sobre 0. Isso significa que o limite não existe? Não, não significa. Só significa que eu ainda não consegui achar um jeito de resolver o limite. Mas pode ser que ele exista ainda. Lá em cálculo 1, toda vez que você olhava uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, aí a sua mão, ela já queria fazer o quê? O seu cérebro já queria fazer o quê nessa hora? Já queria usar o quê? L'Hopital, né? O seu cérebro já olhou assim, bacana, L'Hopital, na mesma hora. Aqui em cálculo 2, você vai poder usar L'Hopital? Resposta é não. Você não vai ter L'Hopital em cálculo 2. Ah, professor, por quê? Porque a gente não estudou ainda? Não, a gente não vai estudar. Não tem L'Hopital em cálculo 2. Não tem. Não adianta. Não tem. Você não vai poder usar porque não tem em cálculo 2. Aí você vai dizer, ah, professor, mas um dia eu vi em algum lugar L'Hopital. De fato, se você pesquisar, pegar revistas científicas, você pode até encontrar uma versão de L'Hopital para funções de invariáveis. Porém, você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer versão que você olhar, você vai ter que ver as condições do teorema. E nem sempre as condições são condições assim, muito abrangentes, né? Então, para não correr o risco de você usar uma versão de alguma revista muito específica, que você nem lembra qual é a condição, nem sabe demonstrar, então é melhor não usar. Até porque se na sua prova você quiser usar qualquer demonstração não, mas qualquer versão de L'Hopital para cálculo 2, você vai precisar me demonstrar. Porque até então eu preciso que você demonstre para eu poder entender ali que você realmente fez. Inclusive, gente, é interessante que às vezes, quando você pesquisa na internet assim, é normal, em cálculo 2, o aluno tem uma certa dificuldade com limites. É normal isso. Por quê? Porque nem sempre você sabe se o limite existe ou não. E aí, dependendo de se ele existe ou não existe, você vai ter que seguir um caminho diferente. É que nem na integral. Você tem uma integral lá, você não sabe como é que resolve. Aí você tenta resolver pela substituição. Não consegui. Aí você volta para o início e tenta resolver por parte. Não consegui. Aí você volta para o início e tenta, entendeu? Limite também tem um pouco disso. Você olha para o limite. Eu acho que esse limite existe. Então eu vou tentar usar as propriedades. Não consegui. Mas eu ainda acho que ele existe, então eu vou tentar por fatoração. Não consegui. Então será que ele não existe? Eu vou tentar um caminho agora para mostrar que ele não existe, entendeu? Então tem essa dificuldade. Então na internet é normal você encontrar pessoas que vão nesses fóruns e colocam lá, gente, me ajuda a resolver esse limite aqui. E às vezes aparece alguém lá nos comentários, nas respostas, dizendo assim, eu resolvi esse limite por L'Hopital. E usou lá a derivada parcial, que a gente vai ver, mas usou. Só que na hora que ele usou esse L'Hopital dele, ele errou, porque o limite nem existia. Só que ele pensou que existia, porque ele usou uma regra de L'Hopital, que não é válida, chegou no resultado, mas o resultado era a resposta errada. Então, por isso, não vamos usar L'Hopital, tá? Não vamos. Você vai usar qualquer outra coisa, qualquer outra ferramenta válida, mas aqui não vai ter L'Hopital. Tudo bem, gente? Estamos conversados. Então, não vai valer. Então, vamos voltar para cá. Professor, mas você vai dizer, mas se eu não resolvo por L'Hopital, eu resolvo como? Vou te falar, olha, nem sempre tu sabia L'Hopital. Naquele tempo lá, que você era aluno de cálculo 1, você não sabia ainda que existia L'Hopital, você ainda assim resolvia limites. O que você fazia muitas vezes lá? Você fatorava. Então, olha só que legal, fatorar você ainda pode fazer. Então, fatorar ainda é válido. Então, a gente vai tentar resolver esse limite aqui usando a fatoração. Então, vamos olhar para cá. Bom, onde é que eu vou fatorar? Aqui em cima. Eu tenho x² menos y². A diferença de dois quadrados. Isso aqui é x menos y vezes x mais y. Então, x menos y vezes x mais y. Dividido. Quem sobrou aqui embaixo foi o x menos y. Isso quando xy está tendendo a 5,5. Agora sim,
eu posso simplificar esse com esse. Até porque o x nunca vai ser igual a y, né? Porque assim, ele não vai chegar aqui no 5, 5. Então, eu estou me aproximando sempre por pontos aqui do meu domínio. Então, está aqui. Quando eu faço isso, o meu limite vai ficar limite de x mais y. Foi o que sobrou, que eu simplifiquei. Quando x e y tende a 5, 5. Claro que, a rigor, essa função aqui não é exatamente igual a essa, porque existe uma diferença no domínio, principalmente, né? Mas quando você restringe o domínio para ficar um domínio igual para os dois, então, na hora que você está trabalhando com essa, você pode trabalhar ao mesmo tempo com essa daqui. Lá em cálculo 1 tinha uma propriedade que vocês viram também, que toda vez que você pode simplificar uma função, e a nova função você consegue calcular o limite dela, então esse limite é igual ao limite da função anterior. Então, isso também vale em cálculo 2. Então, se você simplifica uma função, a função que sobra lá, se você conseguir calcular esse limite, então esse limite é válido para a sua função original. Então, agora que eu simplifiquei, sobrou isso daqui. Eu consigo calcular o limite dessa função, sim ou não? Consigo, né? Então, vai ficar o limite de x mais o limite de y. X tende a 5, y tende a 5. Então, isso aqui vai me dar 5 mais 5. Então, esse primeiro limite aqui, ele vale 10. Então, por mais que esse ponto aqui não esteja no meu domínio, mas o limite ainda existe. Quando eu chego próximo lá desse ponto, a minha função, ela chega próxima do meu valor 10. Gostaram? Alguma pergunta? Vamos resolver o item B agora, que aí também envolve um pouco de simplificação. Gente, se vocês gostaram dessa questão, o item B é mais legal. E se vocês gostarem do item B, o próximo exercício, que é o exercício 4, ele é o mais legal de todos e o mais importante de todos. Então, exercício 3 ainda, só que agora a gente vai para o item B, que é o limite de x² mais y² dividido pela raiz de x² mais y² mais 1 menos 1 quando x e y tende a 0, 0. Aqui. De novo, isso aqui você tem uma fração. Mas se eu tentasse calcular por aquela propriedade, o limite do cosseno, o cosseno dos limites, eu não ia conseguir. Por quê? Na hora que você for calcular o limite desse denominador aqui, aí você vai usar limite da função composta, aí depois limite da soma, todas aquelas propriedades lá, no final você vai chegar no valor 0, aqui embaixo. E aqui em cima também. Então, aqui você tem uma determinação também, do tipo 0 sobre 0. Isso acontece também porque esse ponto aqui, 0, 0, que é a origem, ela não faz parte do meu domínio. Na verdade, se você parar para ver, esse ponto aqui é o único ponto que não faz parte do meu domínio para essa função. Ou seja, você tinha infinitos pontos e só um que não fazia parte do domínio. Aí você queria calcular o limite justamente nesse ponto, claro. Porque seria o ponto mais legal para calcular. Você tem infinitos lá, mas tem aquele que não faz parte do domínio. Aí você fala, então é nesse que eu quero calcular o limite. E é isso mesmo. Esse que é o espírito aqui do cálculo e de limite. E agora, o que eu vou fazer? Porque deu uma determinação. Não posso usar L'Hopital, então vou tentar fatorar. Aqui você consegue fatorar também. Lá em cálculo 1, toda vez que você tinha uma raiz dessa, sei lá, raiz de A menos alguma coisa aqui, B. Aí, se você lembrar, o que você fazia? Você multiplicava em cima e embaixo pela raiz de A, só que mais B. Porque você vai usar aquela propriedade. A menos B vezes A mais B vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Como se fosse o inverso do que a gente fez naquele primeiro exercício. Então, vou apagar aqui. Quero resolver esse meu limite. Vou, então, multiplicar em cima e embaixo por esse denominador aqui, ó. Raiz de x² mais y² mais 1. Só que agora, ao invés de usar menos, aqui é mais, ó, mais 1. E eu vou multiplicar pela mesma coisa, isso aqui embaixo. x² mais y² mais 1. E aqui mais 1.
Pronto. Aqui. No numerador eu não vou fazer nada, vou deixar como está, vai ficar isso vezes isso. Então, vou colocar aqui, limite, aí no numerador vai ser x² mais y² vezes, aí eu só vou repetir, x² mais y² mais 1, mais 1. Dividido, só que embaixo, ó, ficou a menos b vezes a mais b. Isso é, o quadrado do primeiro, ora, o quadrado da raiz quadrada vai ficar só o que está dentro. O quadrado vai cancelar com a raiz quadrada. Vai ficar só x² mais y² mais 1. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só o quadrado de 1 é 1. Então, está aqui. Aqui a minha tendência, né? É para xy tendendo a 0, 0. Aqui, ó, mais 1 com menos 1 se cancela. Então, quando cancela esses dois, só vai restar aqui para mim esses dois, quadrado mais y², que aparece aqui em cima também. Então, posso cancelar também esse com esse. No final, só vai me restar essa raiz mais 1. Então, deixa eu colocar aqui embaixo o que me restou. Então, isso aqui é o limite da raiz quadrada de x² mais y² mais 1 mais 1. Isso quando eu estou tendendo ao 0, 0. Tá, aí aqui vai ficar o limite da soma. Aqui, o limite da constante é a própria constante. Aqui vai ficar o limite da composta. O limite vai entrar aqui, enfim. Vou pular todas essas partes da propriedade, né? No final, isso aqui vai ser raiz de 0² mais 0² mais 1. Depois ainda vou somar com 1 aqui de novo. Claro que isso aqui vai dar raiz de 1, que é 1, mais 1, vai dar 2. Então, essa aqui é a minha resposta final. Alguma pergunta? Todo mundo entendeu a simplificação? Então, tá. Olha, antes de a gente passar para o próximo exercício, eu só queria mostrar no GeoGebra para vocês. Vou jogar essa mesma função do GeoGebra, a gente vai ver o gráfico dela e vai ver esse ponto, nesse ponto 0, 0, o que está acontecendo. Então, vou colocar aqui na folha 3D. Aí eu vou escrever aqui minha função. Minha função é f de xy igual x² mais y². Aliás, deixa eu colocar logo a fração. Pronto. Mais y². Aí embaixo, coloco SQRT. Vou fazer de novo. SQRT. Pronto. x² mais y² mais 1. Aí agora sai da raiz. Menos 1. Pronto. Olha, esse daqui é o meu gráfico. Aí perceba, ó, no meu domínio, quando eu chego próximo da origem, essa minha superfície, ela chega próximo desse valor bem aqui, ó. Vou até aproximar mais o gráfico. Ó, ela chega próximo desse valor. Que valor é esse aqui? É 2. Só que o 0, 0 não faz parte do domínio. Então, aqui você poderia ter um 2 assim com uma bolinha aberta. Digamos assim. Tá? Seria um 2 aqui de bolinha aberta. Mas, quando eu me aproximo aqui do 0, 0, aqui na minha imagem eu me aproximo do valor 2, que foi o resultado do meu limite. Então, para finalizar, vamos resolver agora o exercício 4. O exercício 4 também tem aí letra A e letra B. Esse é o mais legal. Esses dois aí. Que são os mais importantes também. Então vamos lá, gente, para finalizar a aula bem. Para finalizar a aula com todo mundo feliz. Todo mundo empolgado. Então, vamos começar com a letra A. Eu tenho limite
x vezes y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Isso quando x e y está tendendo a 0, 0. Olha, novamente, aqui, se eu fosse querer calcular o limite separadamente do numerador e do denominador, isso daqui ia dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, não vou poder usar aquela propriedade. E até aqui, quando isso acontecia, eu já sabia que eu não poderia usar L'Hopital, então eu estava optando pela fatoração. Só que nesse caso, eu não tenho fatoração. Não tenho. Ó, não tenho um negativo aqui para eu... Não tem. Então aqui a gente não vai fazer por fatoração. Você vai dizer, e agora, professor? Eu só sabia fazer ou por fatoração, ou por L'Hopital, ou usando algum limite fundamental, trigonométrico, exponencial, né? Poderia fazer. Mas aqui não tem nada disso. E agora, o que eu vou usar? Então, por isso que essa questão é legal. Porque esse tipo de questão aí você não encontra, né, no cálculo 1. Aqui em cálculo 2 você vai encontrar bastante. Aí, nesse momento, o que você faz? Você não vai se desesperar. Você vai pegar seu caderno, olhar todas as propriedades. Aí você vai chegar na propriedade lá que você você escreveu nela assim, muito importante, o professor mandou não esquecer. O professor disse que se eu esquecer, isso vai me arrepender. Você fala, bom, só pode ser essa, porque até então não usei essa propriedade nenhuma vez, então uma hora eu vou ter que usar ela. E é justamente essa mesmo que a gente vai usar. Então, só para relembrar, o que diz a propriedade? Ela diz que se você tem duas funções, ó, você quer calcular o limite de f de x vezes g de x. X está indo para um A. Só que o que você já sabe? Você já sabe que a sua função f, o limite dela sozinho, limite só da função f, é igual a 0. E a minha função g é uma função limitada. Então, a função g é limitada, o limite da função vai para 0. Então, nesse caso, o limite do produto delas existe e também vai ser 0. Então, é essa a propriedade que eu vou usar. Agora, como é que eu vou usar? Então, preste muita atenção agora. Porque, primeiro, que para usar essa propriedade, eu preciso de duas funções sendo multiplicadas. E aqui eu só tenho uma. Mas não tem problema. Eu vou fazer aparecer duas funções se multiplicando. Então, eu vou escrever essa fração de uma outra forma. Vai ficar assim. Limite de x vezes y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Isso quando x e y está tendendo para 0, 0. É a mesma coisa, sim ou não? É a mesma coisa, escrever assim e escrever assim, porque se eu multiplicar x vezes a fração, ele só vai multiplicar o numerador, e aí eu volto para cá. Então, agora eu separei essa função em duas funções. Aí eu te pergunto, uma delas vai para 0 quando eu aplico o limite? Qual delas? A primeira ou a segunda? A primeira ou a segunda? A primeira já vai para 0. A segunda não, a segunda vai dar uma determinação, 0 sobre 0. Mas a primeira sozinha, ela vai para 0. Então, olha só, a primeira função, que é a função x, se você pegar ela sozinha e aplicar esse limite aí, então esse limite existe e vai para 0. Então, ó, das duas funções, eu já achei uma pelo menos que vai para 0. Então, agora eu só tenho que provar que a minha outra função ela é o quê? Limitada. Se eu conseguir provar, se ela realmente for limitada e eu conseguir provar isso, eu consigo usar o meu teorema e a minha propriedade. Agora, claro, nem toda função vai ser limitada. Então, como é que eu vou saber, professor? Vai ter uma questão lá, como é que eu vou saber que ela já é limitada? Como é que eu vou saber como eu provo que ela é limitada? Tudo é treino, é exercício. Então, conforme vocês vão resolvendo questões desse tipo, você vai ganhando experiência. E aí você olha para uma questão e você já imagina, essa questão eu vou resolver daquela forma. Então aqui, como é que eu vou provar que essa função é limitada? Não é tão difícil, então preste atenção. Eu olho para o numerador e olho para o denominador. E eu percebo que existe uma relação entre os dois. Qual é a relação? A relação é essa daqui, ó. Y ao quadrado
é sempre menor ou igual que x² mais y². Sim ou não? Ó, primeiro porque esse é igual a esse. A única diferença do lado direito é que eu estou somando com x². Ou seja, eu estou somando com um termo não negativo. Então, isso daqui vai ser sempre maior ou igual se aqui for zero. Mas nunca vai ser menor, já que ele nunca vai dar negativo, nunca vai subtrair. Então, eu tenho que isso aqui é verdade. E, além disso, eu também sei que y² é sempre maior ou igual que zero. Porque aqui está o quadrado. Aí, olha o que eu vou fazer. Como eu disse, essa função aqui é que está em cima. Essa função aqui é que está embaixo. Aí, então, eu vou dividir todo mundo. Eu vou dividir todo mundo dessa equação por x² mais y². Por quê? Eu quero que apareça essa função aqui no meio. Eu posso fazer isso porque isso daqui não é zero. Eu posso dividir porque isso aqui não vai ser zero. Porque isso aqui é uma tendência. Então, esse aqui nunca vai chegar no 0, 0. Se ele nunca vai chegar no 0, 0, isso aqui não vai ser zero. Então, faz sentido eu fazer essa divisão. Quando eu divido isso aqui também, isso aqui é positivo. Então, não altero a minha equação. Aí vai ficar 0 dividido por isso daqui. Isso vai dar 0 ainda, porque 0 está no numerador. Então, aqui vai dar 0 menor ou igual que isso daqui dividido por esse. Então, vai ficar y² dividido por x² mais y². Perceba que eu não mexi, eu só coloquei esse em cima dividido por esse daqui embaixo. Agora aqui, gente, quando eu pegar esse daqui e dividir por ele mesmo, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, pegar esse e dividir por ele mesmo vai dar 1. Então, olha só o que apareceu. A função que estava aqui, a mesma, só que limitada entre dois números. Então, essa função, eu acabei de provar que ela é limitada entre 0 e 1. Então, com isso, provei que esta função aí, ela é limitada. Agora, gente, uma observação. Digamos que você tinha essa função, você fez uma conta lá, sei lá, você multiplicou por outro valor, você fez um monte de conta lá. No final, digamos que no seu resultado deu isso aqui, 1 mais x do outro lado. Isso aqui ainda quer dizer que ela seja limitada? O que vocês acham? Não. Tá? Não. Para ser limitada do jeito que a gente quer, ela tem que estar limitada entre duas constantes, tá? Então, enquanto tiver uma variável de um dos lados aí, você pode até afirmar que ela é limitada por essa função, mas não limitada do jeito que a gente quer. A gente quer que ela seja limitada por constantes. Tá? Então, se aparecer um x, um y lá de algum dos lados, você ainda não provou a limitação. Mas nesse caso não apareceu, né? Apareceu só constante, então sim, eu posso afirmar que ela é limitada. Então agora terminou a questão, porque essa função aqui eu transformei em duas funções, sendo que uma delas, o limite vai para 0 e a outra é limitada. Então, pela propriedade, se uma vai para 0 e a outra é limitada, então esse limite existe e é igual a 0. Então, terminamos a questão. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Isso aqui é muito importante. Todo mundo entendeu o que a gente fez aqui? Beleza. Agora, olha só. Se cair uma questão dessa na prova, aí digamos que você olha, você fala, eu acho que essa questão é aquela questão que envolve essa propriedade aqui. Aí você pega, separa em duas funções. Aí uma você já percebe que vai para 0. Só que a outra, você não lembra como é que mostra que ela é limitada. Aí você só comenta, não, essa aqui é limitada e já joga aqui o resultado. Isso vai valer? Não, porque o principal de uma questão dessa é você provar a limitação. Porque provar que isso aqui vai para 0 é fácil. Isso aqui eu até consigo dizer, não, isso aqui você fez de cabeça, realmente. Só disse que aqui vai para 0. Ok, agora isso daqui não. Tá? Então essa limitação é a parte mais importante de uma questão dessa. E eu preciso que vocês, se cair uma dessa, ou nessa prova, ou na próxima prova, preciso que vocês me digam, provem essa limitação. Diga. Repetir a parte daqui de baixo? Tá. Então, olha só. Aqui, eu vou repetir essa parte aqui. Então, olha só. A única coisa que eu fiz, eu queria provar a limitação dessa função. Uma dica,
sempre que possível, tente limitar o numerador pelo denominador. Se for possível, nem sempre pode ser que nem sempre seja possível. Mas quando for, faça isso. Porque no final, se você conseguir limitar esse por esse, no final você só divide pelo denominador. Aí foi isso que eu fiz. Eu olhei para o numerador e foi y, ele é y quadrado. Olhei para o denominador, é x quadrado mais y quadrado. Então, olhando só para os dois, eu consegui uma relação entre eles. Qual é a relação? É que y quadrado é menor ou igual que x quadrado mais y quadrado, né? Já que isso aqui não é negativo. Da feita que eu consegui essa limitação, ficou fácil para mim. Ainda mais que eu sei também que isso aqui é maior ou igual que zero. Porque eu quero que apareça aqui no meio essa função. Então, eu dividi todo mundo por esse valor aqui. Aí, quando eu pego o zero dividido por isso, dá zero. Quando eu pego esse dividido para esse, dá a função que eu quero. E quando eu pego esse dividido para esse, dá 1, porque isso é a mesma coisa. Então, no final, eu consegui mostrar que essa função, aqui no meio, está limitada entre 0 e 1. Então, ela é limitada. Ok? Então, é mais ou menos assim que a gente vai fazer em questões desse tipo. Se eu acho, né, que eu consigo provar por esse teorema. Ok, última questão de hoje. Último limite de hoje. E aí vamos encerrar nossa aula. Item B. Item B. Limite x vezes y dividido pela raiz de x quadrado mais y quadrado quando x e y tende a 0, 0. Bom, eu quero calcular esse limite, caso ele exista, só que assim, eu nem sei provar ainda que o limite não existe, a gente ainda vai descobrir como é que prova. Como eu ainda não sei, então ele existe, né? Porque até agora foi uma coisa que eu aprendi. Tá, então, eu quero mostrar que esse limite aqui existe. Primeiro, eu já observo que eu tenho uma determinação do tipo 0 sobre 0, então vou ter que dar algum jeito de tirar essa determinação. Não dá para fatorar nesse caso, mesmo que eu fatore aí não vai ficar muita coisa, mesmo que eu racionalize. Então, eu vou ter que usar alguma maneira. De novo, eu vou usar meu teorema, a minha proposição, né, a minha propriedade. Então, eu vou tentar separar essa função aqui em duas funções, provar que uma vai para 0 e que a outra é limitada. Então, ó, nesse caso, eu vou escrever assim. Isso aqui é igual ao meu limite de x sobre a raiz quadrada vezes y. E aqui o x e o y estão indo para 0, 0. Bom, e agora separei em duas funções. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Alguma delas, o limite já vai para 0? Sim, qual? Primeira ou a segunda? A segunda. A primeira dá 0 sobre 0, mas a segunda vai para 0. Então, ó, beleza. Então, essa segunda aqui, ó, eu já tenho que o limite dela, limite de y, quando x e y vai para 0, 0, eu já tenho isso aqui é 0. Ok, então agora só falta provar que essa daqui é limitada. Tomara que ela seja, mas eu vou ter que dar meu jeito aí de provar que ela é limitada. Aí olha só o que eu vou fazer, gente, para provar essa limitação. Vocês concordam comigo? Porque assim, aqui é só x, aqui tem raiz quadrada. Aí essa daqui já fica um pouco mais difícil do que a anterior, porque já não fica mais tão óbvio a limitação. Porém, olha o que eu vou fazer. Em vez de eu trabalhar com x, eu vou trabalhar com o módulo de x. Por quê? Porque lembra que módulo de x é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado. Não é verdade? É a mesma coisa. E raiz de x quadrado vai ser sempre menor ou igual que a raiz de x quadrado mais y quadrado. Agora, cuidado. Muito cuidado nessa hora. Muita gente erra quando chega nessa parte aqui. Aí olha o que muito aluno faz. Faz o seguinte, tá, já sei. Aí esse módulo aqui é maior ou igual que 0. Então eu vou dividir todo mundo pela raiz. Vou dividir todo mundo pela raiz de x quadrado mais y quadrado. Aí no final vai ficar assim, vai ficar 0 sobre isso é 0. Menor ou igual que o módulo de x sobre a raiz, que é menor ou igual que 1.
Pronto, cheguei na limitação, isso aqui acabou, é zero. Gente, não, você não chegou. Sabe por que você não chegou? Essa função aqui é a mesma dessa daqui? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho módulo de x e aqui eu não tenho módulo de x. Então não é a mesma função. Você não provou ainda a limitação dessa aqui, você provou de uma outra função. Então ainda não está certo. Ainda não. Então, ó, esquece isso daqui. Tá? Esquece. E vamos tentar fazer com que apareça só o x, sem o módulo. Mas como é que a gente vai fazer isso? Não é difícil, é só você usar a definição de módulo. Qual é a definição de módulo? Ora, dizer que módulo de x é menor ou igual que alguma coisa é a mesma coisa que dizer que x é maior ou igual que menos essa coisa, menor ou igual que essa coisa. Né? Ah, esse que eu vou usar ali. Ó, módulo de x é menor ou igual que essa raiz. Isso é a mesma coisa que dizer que x é menor ou igual que a raiz e maior ou igual que menos a raiz. Pronto. Com isso, não aparece mais módulo, aparece só o x, que é o que eu queria que acontecesse. Então, agora sim. Você já imagina o que eu vou fazer. Eu vou dividir todo mundo pela raiz quadrada. Essa raiz quadrada, ela é sempre positiva, porque isso aqui nunca vai ser zero, né? Eu nunca vou chegar ali na origem, que é uma tendência. Então, eu consigo dividir e aí na equação não muda, que isso aqui é positivo. Então, ó, menos a raiz, dividido pela raiz, vai ficar menos 1. Então, menos 1, menor ou igual a x dividido pela raiz